Jesus chorou. Estamos diante do menor versículo da Bíblia. Se você pesquisar de Gênesis a Apocalipse, você jamais vai encontrar um versículo com a mesma estrutura ou menor do que este. Este versículo demonstra um pouco sobre a natureza humana de Jesus e suas emoções. Como bem sabemos, Jesus em vida física teve de vivenciar alegrias, tristezas, decepções e diversos outros sentimentos, como também a perda de um ente querido, a perda de uma pessoa especial, a perda de uma pessoa importante, a perda de um amigo, Lázaro. Quando Jesus chora, ele não chora por não ter poder de reverter o quadro em que Lázaro se encontrava, até porque ele, sendo filho de Deus e o próprio Deus, ele já possuía o atributo da onipotência, possuindo todo o poder em suas mãos e em suas palavras, sendo ele o próprio poder. Quando Jesus chora, ele não chora por não saber o que fazer ou por não saber o que estava por vir. Ele também já possui o atributo da onisciência, sabedor de todas as coisas. Como, por exemplo, ele sabia que seria traído por Judas e ainda o apressa em fazê-lo. De igual modo, ele sabia que seria negado por Pedro 3 vezes. E assim Pedro fez. Jesus, na estrutura humana, só não possuía o atributo da onipresença. Por isto, que em Lucas 8:1, a palavra vai dizer que ele pregava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus chorou. Jesus não chorou por cena ou qualquer representação. Jesus sabia que chegaria para mudar o quadro de Lázaro, mas antes ele chora por ter se compadecido, ele chora por compaixão, para demonstrar de maneira sincera e humana o amor que ele tinha por aquela família, mostrando através de suas lágrimas a importância que suas vidas tinham para ele. Jesus chorou, Jesus se compadeceu pela dor das irmãs, pela vida de Lázaro, e de igual modo ele se compadece por nós. Quando nos encontramos enfermos, acamados ou até mesmo mortos espiritualmente, Jesus chorou. Embora esta demonstração nada se compare à maior demonstração de amor que Ele pôde nos dar através da cruz. João inicia o capítulo 11 fazendo uma breve menção sobre Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Era uma família pequena de apenas 3 irmãos, porém, uma família que contribuía muito com o ministério de Jesus, pois sempre que Jesus ia da Judéia para a Galiléia ou vice-versa, eles o recebiam em sua casa, tal como os discípulos e alguns outros seguidores, justamente por Betânia ficar entre estas 2 cidades. De igual modo, aconteceu com o profeta Eliseu em 2 Reis 4, em que ele se tornou hóspede da sunamita por ela assim tê-lo notado, percebido e reconhecido que Eliseu era um homem santo. Ou seja, o seu testemunho em Deus é capaz de garantir a sua estadia em lugares que você jamais pensou que pudesse ocupar. Seu testemunho em Deus é capaz de falar mais sobre você do que os seus próprios lábios, mesmo que estes estejam até mesmo falando em línguas. Tal como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Em Lucas 10, Marta e Maria aparecem em um cenário muito atual, onde Marta, por sua vez, recebe Jesus e os seus em sua casa e tão logo se ocupa com os afazeres, enquanto Maria se assentou aos pés de Jesus com todos os outros para ouvir o que Jesus tinha a dizer.
Marta, então, talvez por sentir a sobrecarga do serviço, indaga Jesus perguntando: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Jesus então a responde dizendo: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa passagem retrata um grande problema muito presente nos dias de hoje. Pessoas que se ausentam da presença do Rei, se ausentam da presença de Jesus com a justificativa de estarem a serviço do reino, esquecendo que sem o Rei, o reino fica completamente sem direção. É como se Jesus estivesse falando para Marta: Marta, eu não preciso do teu pão, pois eu sou o pão da vida. Eu não preciso do teu vinho, pois eu sou a verdadeira alegria. Eu não preciso da tua água, pois eu sou a fonte que jorra água viva. Eu não preciso do conforto do teu lar, Marta, pois eu sou o abrigo para aqueles que habitam em mim. Entre todas as coisas, apenas uma é necessária. Aleluias! É claro que o serviço é de extrema importância para que haja ordem no reino, mas jamais devemos optar pelo serviço quando temos do outro lado a opção da presença de Jesus, a presença que nos liberta, a presença que nos alimenta, a presença que nos preenche, a presença que nos fortalece, a presença de Jesus que nos salva, a presença de Jesus. Aleluias! Já Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aqui Jesus está falando: aquele que guarda as minhas palavras no coração e as pratica, aqueles que se alimentam, aqueles que bebem da água da vida, jamais sentirão sede novamente. Ainda que vocês estejam no deserto, no vale, na tempestade, vocês sempre terão o sustento e a garantia das minhas palavras. Aleluias! Marta e Maria representam dois quadros. Marta representa o quadro daqueles que estão no recinto, mas estão fora da presença do Senhor. Estão dentro da igreja, mas estão fora do culto. Já Maria representa o quadro dos sedentos da palavra, representa os que têm prazer na presença e optam por esta, representa aqueles que têm prazer na lei do Senhor. Maria de Betânia, a mesma que lavou os pés de Jesus, registrado aqui no livro de João, capítulo 12. Porém, apesar de João ter sido o discípulo mais íntimo, mais próximo de Jesus, eu prefiro a riqueza de detalhes com que Lucas descreveu esta cena no livro que leva o seu nome. Em Lucas 7, a partir do versículo 37, ele descreve a ordem dos acontecimentos, ou seja, Maria se achega aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, demonstrando a intensidade com que ela se derrama, a intensidade com que ela se entrega diante dele. Depois, ela seca os pés de Jesus com seus cabelos, demonstrando a quebra do seu eu, a quebra do seu orgulho. Em seguida, ela beija os pés de Jesus, demonstrando adoração e reconhecimento daquele que estava diante dela. Não era qualquer homem, era Jesus, era o Filho do Deus vivo, o Príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Aleluias! Em seguida, ela unge os pés de Jesus com seu melhor perfume, rendendo a ele a sua melhor oferta. Ou seja, não adianta você querer entregar uma oferta ao Senhor, por melhor e maior que seja, se antes você não for a oferta. Se antes você não
se entregar, se antes você não se rasgar diante dele com verdade, com clareza, com transparência, se antes você não quebrar o seu eu, o eu posso, o eu quero, o eu faço, tem que ser do meu jeito, sem antes você adorá-lo da maneira devida, em espírito e em verdade, rendendo a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente depois de ser a oferta é que você pode então ofertar. E Maria entendeu como isso deveria ser. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro que aparece pela primeira vez enfermo. Suas irmãs então enviam uma mensagem para Jesus, que na ocasião estava em uma outra cidade, em uma cidade chamada Pérea, ao norte do Rio Jordão, que de Betânia levava-se 1 dia de viagem. O mensageiro então encontra Jesus e transmite o recado das irmãs de Lázaro, que dizia: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esse trecho traz um erro que todos nós já cometemos ou estamos cometendo de maneira tendenciosa, justamente por imaturidade, por falta de conhecimento da palavra ou por falta de discernimento espiritual. Nós colocamos diante de Deus o que achamos que somos e o que fazemos para Deus no intuito de apressá-lo no processo do milagre, no processo solucionador dos nossos problemas. Como se houvesse uma meritocracia no reino de Deus. Senhor, eu, ministro de louvor da tua casa, estou desempregado. Deus, aquele intercessor que quando ajoelha e ora, o inferno estremece, está enfermo. Senhor, aquela missionária a quem tu usaste várias vezes para alcançar vidas, perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o marido, perdeu o filho. Como se o que achamos que somos ou o que fazemos no reino fosse uma garantia de blindagem sobre as circunstâncias da vida. Não entendemos que através destas adversidades, através das nossas vidas, o Filho de Deus é glorificado e Deus em todas elas. A palavra diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos, por exemplo, a passagem em João 9, onde passando Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Precisamos entender que tudo faz parte de um propósito: glorificar, enaltecer e exaltar o nome de Deus, glorificar, enaltecer e exaltar o nome de Jesus, glorificar, enaltecer e exaltar o Espírito Santo de Deus. Deus não cria um propósito para as nossas vidas. Deus é que nos cria para o cumprimento de um propósito, e este propósito é glorificar o seu nome. Mesmo Jesus amando a Marta, Maria e a Lázaro, ele ainda fica mais 2 dias onde estava. Então, no 2º dia, ele diz aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Sabe, Jesus veio para o povo judeu, mas este mesmo povo negou. Expulsaram Jesus quase que o apedrejando por não acreditarem que ele era o Filho de Deus.
se prendendo a leis e a protocolos da época, sem se darem conta de que estavam diante do Verbo vivo, do Messias, do prometido, se voltando contra Jesus não apenas pelo que ele pregava, mas também pelos milagres que ele realizava. Jesus então justifica sua decisão mencionando que Lázaro dorme, mas os discípulos, sem entenderem o que Jesus havia dito, respondem: Senhor, se dorme, estará salvo. Quando então Jesus diz de maneira mais clara: Lázaro está morto. Jesus então volta para Betânia com os discípulos e com alguns outros seguidores. Porém, antes de Jesus voltar, quem volta é o mensageiro. E agora eu quero chamar a sua atenção para este retorno. Chamar sua atenção para o mensageiro que, por sua vez, recebeu uma palavra de Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esse mensageiro, cujo nome a Bíblia não revela, volta para Betânia alegre, seguro, confiante, tranquilo, e não era para menos. Quem emitiu a mensagem foi Jesus de Nazaré. E este não era homem para mentir, tampouco filho do homem para que se arrependesse pelas palavras proferidas. A Bíblia não faz menção ao retorno do mensageiro, em momento algum. Por isso eu quero ter a liberdade de conjecturar e parafrasear este momento, que acredito eu ter sido um momento muito confuso e de muitos conflitos. O mensageiro recebe a mensagem de Jesus, que o motivou a voltar acreditando ser ele o portador das boas novas. Ele voltou feliz, contente, alegre, em paz com o que escutou de Jesus. E logo que chegou em Betânia, na casa agora de Marta e Maria, ele entra na casa anunciando o que Jesus havia dito, sem se dar conta do luto que as irmãs já viviam. Levado pela emoção, ele diz: Marta, Maria, estive com Jesus. Ele disse que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. Vai ficar tudo bem. Cadê Lázaro? Precisamos contar para Lázaro o que Jesus disse. Onde ele está? O mensageiro então entra no quarto, procura Lázaro na cozinha, em outros recintos, mas não encontra Lázaro. Quando então ele volta perguntando: onde Lázaro foi? Ele não está na casa. Eu consigo imaginar a reação do mensageiro transbordando de alegria e ansiedade no intuito de confortar Lázaro. Ele não percebe o silêncio da morte que dominava aquela casa. Quando então ele recebe a triste notícia de que Lázaro já havia falecido. Eu fico imaginando a reação deste mensageiro. Não pode ser. Eu ouvi de Jesus que esta enfermidade não seria para a morte, não é possível. Após ver o quadro de luto de todos os que estavam no recinto e talvez até ter ido ao sepulcro de Lázaro para ver com os próprios olhos, é que ele se deu conta da realidade e se deixou levar pela tristeza e pela lamentação. Ele ficou perdido, frustrado, decepcionado, desacreditado e se perguntando: por que Jesus disse todas aquelas coisas? Jesus afirmou e eu acreditei, eu confiei, eu voltei correndo pela estrada para dar a boa notícia e agora Lázaro está morto. Você consegue perceber como a realidade do ambiente em que estamos é capaz de gerar dúvidas e frustrações dentro de nós, se assim permitirmos? O mensageiro teve sua fé abalada, desestruturada pela morte de Lázaro, pela má notícia que ouviu. Mas Jesus de Nazaré, é fiel e justo para cumprir as promessas que faz. Ainda que nada colabore, ainda que nossa realidade diga o contrário, ainda que sonhos e ideais estejam destruídos, Jesus é fiel e justo para cumprir o que prometeu.
O mensageiro foi ter com Jesus levando consigo um recado de Marta e Maria, mas não se deu conta de que ele voltou com uma promessa. O mensageiro foi ter com Jesus levando consigo um pedido de socorro, mas não se deu conta de que ele voltou com uma vitória decretada. O mensageiro foi ter com Jesus para anunciar uma enfermidade e não se deu conta de que ele voltou portando uma palavra de vida. E quantas vezes esquecemos do que Jesus nos disse por conta do cenário de dor que estamos passando? Esquecemos completamente o que Deus disse por conta do desespero. Esquecemos do que o Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações por enxergarmos uma realidade diferente da que esperávamos. Existem promessas que são incondicionais. Aprenda isso. Promessas geradas pela graça, pelo amor, que independem da fé de quem as recebe. Pois acima da fé de quem as recebe está o propósito de Deus em glorificar o seu nome. Podemos, por exemplo, voltar em 2 Reis 4, onde Eliseu, no intuito de agradecer o conforto com que fora recebido pela sunamita, decide abençoá-la. Ele pede a Geazi que sonde, que verifique o que ele poderia fazer por ela, na condição de homem. Transmitir talvez um recado ao rei, ao capitão do exército, enfim, qualquer favor. Mas ela simplesmente diz: eu habito no meio do meu povo. Eliseu não sabia o que fazer para retribuir a altura. Quando então Geazi diz: ora, ela não tem filhos e seu marido já é velho, já é de idade. Ou seja, Geazi conseguiu identificar o desejo que ela tinha de ter um filho, porém, este desejo era frustrado pelo cenário atual ao que tange a idade do esposo. O cenário não contribuía, o cenário dizia que não era possível, que após várias tentativas seria perda de tempo tentar novamente. Eliseu então manda chamá-la e quando ela chega, na qualidade não mais de homem, mas de profeta de Deus, ele libera sobre ela uma promessa. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ela não tinha fé, ela não acreditava que pudesse ser mãe. Ela já estava tão envolvida e conformada com as impossibilidades de seu marido e talvez com a própria idade, que preferiu aceitar e viver a frustração de querer ter um filho e não poder. Eu consigo traduzir essa passagem como se Deus estivesse falando: não é sobre você, sunamita, e sim sobre a manifestação do meu poder. Eu não preciso que você creia quando eu disser que vou fazer. Aleluias! Voltando ao texto, então, estamos diante de um mensageiro frustrado por ter ouvido de Jesus uma palavra que contradizia completamente a sua realidade. Estamos diante, então, de duas irmãs abaladas de luto pela perda de seu querido irmão e diante também da dor de alguns amigos que as confortavam. Então, logo que Jesus está chegando na cidade, embora ainda distante, Marta ouve que Jesus se aproxima e vai ter com ele. Maria, porém, ficou assentada em casa. Logo que Marta se aproxima de Jesus, ela diz: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu então Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse ela: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus acrescenta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta demonstra conhecer o Jesus do passado, crendo que se ele estivesse ali na hora do ocorrido, ele teria evitado a morte de seu irmão. Senhor, se tu estivesses aqui. Marta demonstra conhecer o Jesus do futuro, confiando que seu irmão seria ressuscitado apenas no último dia. Até que Jesus chega.
para mudar o presente daquela família. Até que Jesus chega para mostrar o seu poder, não sobre o que ele poderia ter feito no passado ou faria no futuro, mas sobre o que ele era capaz de fazer no hoje, no agora, no presente, no já. Marta então volta para chamar Maria, que logo que encontra Jesus se lança aos seus pés dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Perceba que tanto Marta quanto Maria dizem a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O problema não foi a enfermidade, e sim a ausência de Jesus que ocasionou a morte de Lázaro. A ausência essa provocada pelos judeus, que expulsaram Jesus quase que o apedrejando no capítulo anterior. Muitas pessoas estão morrendo porque Jesus não está mais presente na vida delas. Jesus está ausente no núcleo familiar, no ministério, no trabalho, na saúde, nos sonhos, nos projetos. Jesus tem estado ausente nos louvores. Jesus tem estado ausente nas pregações. E onde Jesus não está, há morte, há enfermidade, há engano, há mentiras, há desespero, há lágrimas. Pessoas estão morrendo por permitirem que outras pessoas afastem Jesus de suas vidas com decepções, com mágoas, com tristezas. Jesus então pergunta: onde o puseste? Entenda que Jesus ainda não tinha chegado em Betânia. Marta o alcança ainda fora da aldeia e depois chama Maria, que de igual modo recebe cerca de 15 estádios de distância de Betânia. Dali mesmo eles levam Jesus até onde Lázaro foi sepultado. Veja, a dor, as lágrimas, o luto que elas viviam dentro da aldeia estava sendo gerado por algo que estava fora. Jesus não queria confortar, Jesus não queria consolar aquela família, Jesus queria tratar, Jesus queria curar aquela família. E para tratar não seria indo onde estava a consequência, ou seja, dentro, e sim indo ao encontro do que estava gerando a consequência, ou seja, o que estava fora. Jesus então chega diante do sepulcro e diz: tirai a pedra. Marta, um tanto surpresa, diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não justifique viver seus problemas por conta do período em que eles se deram. Jesus tem todo o poder para mudar tudo e todas as coisas. Em João 5, mais uma vez, nós temos uma grande comprovação do poder de Jesus quando ele cura um enfermo paralítico no tanque de Betesda, cuja enfermidade já fazia 38 anos, ou seja, o problema deste homem já existia antes mesmo de Jesus vir como homem. E tão logo Jesus o cura, demonstrando que seu poder não é tão pouco limitado ao tempo. Disse então Jesus a Marta: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Após terem tirado a pedra, Jesus então levanta os olhos para o alto e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por conta da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora! E Lázaro saiu com seus pés, com suas mãos atadas, com seu rosto envolto em um lençol. Lázaro reviveu, aleluias! Finalmente Lázaro ressuscitou, a palavra de Jesus se fez valer. Jesus veio para cumprir a sua palavra, para demonstrar o seu poder. Jesus de Nazaré estava demonstrando que ele era a verdadeira fonte de vida. Jesus estava mostrando que ele
era a verdadeira fonte de poder. Onde havia tristeza, passou a ter alegria, aleluias. Onde havia frustrações, passou a ter a certeza, oh glória. Onde havia enfermidade, passou a ter a cura. Onde havia morte, passou a ter a vida. Jesus chegou para fazer valer o peso da sua palavra. Jesus chegou para mudar a vida de todos, de Marta, de Maria, que estavam de luto, tristes pela perda do irmão que voltou a viver, aleluias. Jesus chegou para mudar a vida do mensageiro, que com certeza voltou a crer em Jesus, tendo todas as suas dúvidas e frustrações arrancadas do seu peito diante da comprovação da manifestação do poder de Jesus. Jesus chegou para marcar a história de todos que os acompanhavam, pois todos viram a manifestação do poder de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Jesus chegou para mudar a vida de Lázaro, trazendo ele para a vida novamente. Jesus de Nazaré, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o verbo vivo, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o príncipe da paz. A ele toda honra, toda glória e todo louvor, aleluias, glória a Deus. Diante de tudo que foi dito, quem é você nessa história? Talvez você esteja hoje no lugar do mensageiro que, mesmo tendo recebido uma palavra de vida de Jesus, ficou completamente frustrado com o cenário em que tudo se deu. Jesus falou, comprovou as promessas que Ele tem na sua vida, porém, diante de tudo que você tem vivido, você não vê qualquer possibilidade. Você não vê qualquer possibilidade de milagre, de vida, de restituição. Você não vê qualquer possibilidade de alegria, de paz, de salvação. Mas Deus manda te dizer, Ele não depende de tempo, Ele não depende de um cenário favorável para realizar a boa obra na sua vida. Prepare-se para ouvir Jesus chamar pelo seu nome. Prepare-se para sair da escuridão, ainda que suas mãos, que seus pés estejam atados. Quando Jesus te chamar, você vai sair. Você vai sair vivo, curado, sarado, saudável, vitorioso para testemunhar o poder que existe no nome e na palavra de Jesus de Nazaré. Aleluias! Valorize mais a presença de Jesus. Sirva, mas sirva cultuando. Não abra mão de jeito nenhum da presença de Jesus. Faça como Maria, escolha boa parte, pois esta jamais lhe será tirada. Jesus te ama. Jesus te ama, Ele se compadece por você, Ele chora por você, Ele sente a sua falta, Ele sente a sua perda, Ele chama pelo seu nome. Esteja sensível ao Espírito Santo de Deus, que se achega de maneira carinhosa, amorosa, sem qualquer julgamento, te abraçando, aquecendo seu espírito, a sua alma, te trazendo a vida novamente. Jesus te ama, Jesus te chama. Venha para fora em nome de Jesus.